Olá, família abençoada! Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Fala Família e hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o poder da unidade. Como que esse princípio na Bíblia, ele é tão forte, não só na sua aplicação no reino de Deus, na obra do Senhor, mas em qualquer outro lugar, em qualquer outra instituição, em qualquer outra situação em que você esteja para alcançar alguma coisa, para buscar algo maior na vida, para ter sucesso, você precisa realmente entender o poder que tem de você estar unido no propósito, unido com as pessoas certas, tá? Unido com o mesmo coração. Então isso daí é fundamental. Por isso que Jesus, uma certa ocasião, disse assim, que vocês sejam um como eu e o Pai somos um. Jesus estava falando sobre a unidade que ele tinha com o Pai, nos propósitos que o Pai tinha estabelecidos para realizar, né? E a Bíblia nos fala, em Mateus 18, versículo 19, fala sobre esse poder que está envolvendo o quê? Quando a gente fala em unidade, a gente está falando em concordância, né? Duas pessoas que concordam, que lutam pelo mesmo objetivo, pelo mesmo propósito, que têm, sabe, o mesmo alvo, o mesmo desafio. Então, Mateus 18, versículo 19, diz assim: em verdade também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Então aqui está falando, na verdade, da concordância, né? Então, existe uma frase muito interessante que fala assim: sozinhos nós podemos até ir mais rápido, mas em unidade nós chegamos mais longe. Então, qual é a sua escolha? Você chegar mais rápido ou você ir mais rápido ou você chegar mais longe, né? Então, quando você quer chegar mais longe, quer alcançar coisas maiores, você precisa ter esse princípio no teu coração, que é estar em unidade. É interessante destacar aqui o seguinte, irmãos, que unidade não é uniformidade. Na verdade, andar em unidade não é sermos todos iguais, né? Somos um só corpo, evidentemente, mas com várias partes. Cada um tem os seus dons, seus talentos, suas habilidades, mas a unidade ela tem um propósito a ser concretizado, alcançado, um desafio, um foco maior, né? Então, quando nós falamos em unidade, nós estamos falando em algo que todos nós temos como objetivo comum, mas que durante o processo, para se alcançar aquele desafio, aquele propósito, nós podemos pensar diferentemente nas estratégias que queremos colocar para alcançar aquilo ali, né? Podemos ter pensamentos divergentes, mas que esses pensamentos divergentes eles estão relacionados a como alcançar aquilo lá, e não contra alcançar aquilo lá. Na verdade, nós nos fortalecemos com pensamentos que são diferentes, mas que têm o mesmo foco, né? E aqueles pensamentos que forem melhores para que se estabeleça o propósito, para que se alcance o alvo, então, né, serão muito bem mais fortalecidos. Como eu costumo dizer, duas mentes pensam melhor do que uma só, né? Então é muito importante a gente estar trabalhando em unidade, tendo o mesmo objetivo. A própria Bíblia, em Eclesiastes, fala sobre a necessidade de nós estarmos
sempre unidos um com o outro, né? Se um cair, o amigo pode ajudar a levantar-se, né? Mas se você não está unido, se você não está no mesmo coração, com o mesmo foco, com o mesmo propósito, o que acontece? A pessoa que está do seu lado não tem o mesmo propósito, o que acontece? Você acaba não alcançando aquilo que realmente deve alcançar. Então, cuidado com as pessoas que você anda, que você estabelece uma aliança, né, para alcançar determinado propósito, determinado desafio, objetivo que você tem na sua vida, tá? Então, há muita necessidade de concordância. Você já viu duas pessoas, a própria Bíblia diz, se dois não concordarem em alguma coisa, ou se dois não estiverem de acordo, como que eles andarão juntos? Como que eles caminharão juntos, se eles não estão de acordo, né? Por isso que é importante, como você olha o exemplo de um casal. Um casal, eles têm um objetivo comum de fortalecer o casamento, de abençoar o casamento, mas eles têm pensamentos muitas vezes divergentes, mas que não são contrários ao objetivo maior, né? Então isso é muito importante a gente entender. E quando você anda em concordância, normalmente aquilo gera o quê? Gera autoridade, gera poder, né? Quando existe concordância. Jesus diz assim, em verdade vos digo que tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Então aqui está se falando sobre o poder da unidade na concordância. A concordância gera essa autoridade, né? A autoridade estabelecida através da concordância. Então é importante ter essa concordância para que haja autoridade naquilo que vocês estão fazendo. O poder e a autoridade são liberados no momento que existe essa unidade, essa concordância, né? Quando não há concordância, não vai ter autoridade, e aquilo que a gente quer alcançar, a gente acaba não alcançando. Uma segunda coisa muito importante, quando a gente anda em concordância, esse caminhar em concordância, em unidade, isso nos leva a alcançar coisas extraordinárias, né? Normalmente, você alcança coisas comuns, coisas simples, mas coisas extraordinárias você só consegue alcançar quando você estiver unido com o mesmo coração, o mesmo foco, o mesmo objetivo com as outras pessoas que estão juntos de você, né? Quando nós lemos o texto, nós podemos perceber que qualquer coisa, então, quando nós estamos em concordância, nós podemos alcançar qualquer coisa. Isso me faz lembrar de Gênesis capítulo 11, versículo 6, que fala quando o Senhor olha para o povo levantando a torre de Babel, e o Senhor olha para eles e diz assim, olha, eles falam a mesma língua, é uma só língua. Ou seja, eles têm um só propósito, o coração deles é um só, eles querem chegar lá em cima, tá? E isso daí para eles só será o começo. Por quê? Por quê? Porque eles estavam voltados para um só propósito, eles estavam concordando com aquilo. Então, coisas extraordinárias acontecem quando nós estamos em concordância, tá? Uma outra coisa muito, muito, muito abençoada é que quando nós andamos em concordância, e esse coração unido no mesmo propósito, há uma manifestação da presença do Senhor. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, onde estiverem 2 ou 3 pessoas, né, reunidas no mesmo propósito. No nome de quem? No nome de Jesus. Na mesma, concordando com aquilo ali.
unidos naquele mesmo propósito. Quando existe concordância, unidade, sabe, há uma manifestação da presença do Senhor. E isso é o que nós mais queremos no nosso trabalho, no nosso empreendimento, nos nossos negócios, no nosso casamento, na nossa família, no nosso ministério. Nós queremos muito isso. O quê? A presença do Senhor. Mas para que haja a presença do Senhor, nós precisamos estar em concordância com o propósito que Deus tem estabelecido. Então perceba muito bem o que eu estou querendo dizer. A concordância, a unidade do coração tem que estar no propósito. O caminho para alcançar, para estabelecer esse propósito, é um caminho que nós fazemos e que podemos até ter ideias diferentes, mas que essas ideias diferentes, elas estão focadas no mesmo propósito, né? E que eu poderia dizer que são ideias que estabelecem uma estratégia melhor, aperfeiçoada para alcançar. E aí nós temos que colocar de lado todo orgulho, toda vaidade e ceder para aquilo que está sendo melhor durante aquele processo para alcançarmos aquilo que desejamos. São coisas extraordinárias que nós queremos alcançar, seja em qualquer área da nossa vida, né? Nós queremos sim a presença do Senhor, né, manifestada em nossa vida, e nós queremos que realmente as pessoas como olham e vejam naquilo que nós fizemos algo como sendo de autoridade, né? Eu lembro de uma vez que os discípulos, os religiosos falavam assim, que Jesus falava como tendo autoridade. Por quê? Porque ele era um só com o Pai. Ele era um só com o Pai, o mesmo coração. Tudo que ele falava, tudo que ele fazia, era em unidade com o Pai, em concordância com o Pai. E aí as pessoas viam naquilo que ele falava a autoridade, porque o exemplo vinha junto. E esse exemplo vinha exatamente da unidade que há. Por isso, meu irmão, minha irmã, seja no casamento, seja no ministério, né? Aonde você estiver, você precisa estar em unidade diante do propósito que vocês querem alcançar, que vocês querem vivenciar, em nome de Jesus. Nós temos aqui muitas coisas que nós queremos alcançar em Deus, mas para isso precisamos ter um coração em que as pessoas estejam concordando com aquele alvo maior, com aquele propósito que está estabelecido. Hoje aqui nós temos muita coisa e temos certeza que já temos alcançado alguns e vamos alcançar outros, porque a concordância é fundamental, a unidade é fundamental. Eu diria que é essencial. Então, se você deseja alcançar coisas extraordinárias e ver a manifestação da presença de Deus, sentir isso como direção de Deus, né? E ter autoridade naquilo que você faz, precisa haver unidade, precisa haver concordância. Amém? Eu espero que eu tenha te ajudado, eu espero que eu tenha te abençoado e fortalecido a tua caminhada, a tua vida cristã, enfim, as áreas da tua vida. Que Deus então possa ricamente te abençoar, tá? Espero vocês no próximo podcast, na sexta-feira que vem, às 21 horas. Deixe aí os seus comentários acerca desta nossa conversa, desse nosso compartilhar com você sobre o poder da unidade. Em nome de Jesus. Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus.